Boa noite, gente. Como estamos? Por aqui tudo bem? Boa noite. Bom dia para quem vai ver depois, porque vai ficar gravado. Boa tarde. Boa madrugada, de repente, se alguém quer. Somos o Bio 2. E digo somos, primeira do plural, apesar de que hoje estou sozinho. Mas somos porque é Sheila e eu, Esteban. Somos o Bio 2 Biodança. Nós estamos aqui diretamente desde Brasília, facilitamos grupos de biodança há bastante tempo já, uns 7, 8 anos, e estamos aqui no plano piloto de Brasília. Se alguém quiser conhecer a biodança, pode se aproximar, chegar junto. Estamos sempre aqui na Asa Norte, na 912, 712 Norte, na escola Mafagafo, que é uma escola de primeira infância. A gente está com 2 grupos regulares de biodança, 2 vezes por semana, sempre começando 20 horas, nas terças-feiras e nas quartas-feiras. Nós somos o Bio 2, como eu estava falando, nós facilitamos grupos de biodança. A biodança é um sistema integrativo, um sistema evolutivo. Sim? Não é, a princípio, uma terapia, mas acaba sendo, na maior parte das vezes, profundamente terapêutico. Eu digo somos porque hoje não estou com a minha companheira, que é a Sheila. Nós facilitamos grupos conjuntamente, sempre juntos. Somos um casal, Sheila e Esteban. Eu sou Esteban. E hoje vamos ter um encontro com uma participante de nossos grupos, uma das participantes mais antigas, já temos 7, 8 anos, ou 7 anos, 7 anos e meio, que a gente facilita biodança. E Estela, que é a nossa convidada de honra hoje, uma das participantes dos grupos regulares de biodança que ocorrem todas as semanas, é das participantes mais antigas, da que tem mais tempo de biodança. Essa antiga não, porque ela acabou de entrar. Seja bem-vinda, Estela. Estela não é muito antiga não, ela é bem nova, é bem jovem, mas ela participa em nossos grupos de biodança já há um tempo. Lembrando que a nossa primeira aula experimental, é gratuita, inteiramente gratuita, e vocês podem se aproximar, chegar junto, terça e quarta-feira à noite, na 712, 912, aqui na Asa Norte, do plano piloto de Brasília. Lúcia também está entrando. Boa noite, Lu, seja bem-vinda. Estela também, quando quiser participar, de fato, Estela, para ser que a nossa convidada de honra hoje, já pode pedir acesso, que eu vou realmente e rapidamente, sim, a otorgar esse acesso. Hoje estou sozinho, porque Sheila está viajando, então hoje é mais ou menos Bio 1, mas agora já chega Estelita para acompanhar Esteban. Boa noite, seja bem-vinda. Vamos conversar um pouco sobre biodança e sobre a participação nos grupos de biodança. Boa noite, Estelita. Oi! Como vai? Tudo bem? Tudo bem, sim. Nós somos o Bio 2, e digo nós, primeira do plural, porque a Sheila e eu, apesar de que a Sheila hoje está viajando, então não está participando dessa live de hoje, excepcionalmente ela não vai estar hoje com a gente, mas estamos em excelente companhia, com pessoas muito queridas que estão entrando na nossa roda virtual, e nossa convidada de honra, que é a Estelita. Sim? Então, começamos. Eu quando eu não estou falando, que é uma coisa rara, porque eu falo sem parar, quando eu não estou falando, eu vou desligar meu microfone, porque essa é uma medida que nós já vimos que é bastante boa. É bastante boa para não dar uma interferência para quem está ouvindo, que não está propriamente na live, está ouvindo, muitas vezes dá uma interferência. Então, primeira pergunta, é uma entrevista, pergunta, mas você pode falar à vontade sobre temas que têm a ver com a biodança e com sua vida, né? Como a sua vida está e como a sua vida mudou a partir da participação nos grupos do Bio 2, de biodança Bio 2. Então, a primeira pergunta é, como você conheceu a biodança? Quando você conheceu a biodança? E como era seu momento de vida? Aproveitando que você agora tem 12 anos, quando conheceu a biodança, você tem 3, 4.
Tô brincando aqui. É, E aí, como foi conhecer a Liana? Então, eu conheci a biodança na época ele era meu professor, o Renato Camarão, e eu estava fazendo um dos cursos dele e a gente morava muito próximo, na redondeza ali da onde era a biodança que acontecia no CIL, né? CIL 12, acho que era. Ou 2. E aí, Renato falou, vai rolar um negócio ali chamado biodança, vamos lá. Eu falei, bora, não tô fazendo nada, e você também, bora lá. E isso faz 7 anos, né? Porque eu tinha 18, 19 anos. E foi interessante, porque eu estava começando, por exemplo, eu já estava, né, no meio do curso que hoje em dia eu sou uma profissional, que é a acupuntura, então estava ligada a algumas coisas mais holísticas, mais integrativas. Então foi um caminho que me levou a me centralizar, né? E como o título diz, hoje em dia eu digo biodança meu lar, meu canto, por questão mais afetiva, mas eu lembro que eu falava muito a biodança é minha casa, né? Que é esse espaço de conforto e também às vezes desconforto, mas o mais confortável para se citar, sabe? O mais seguro, mais tranquilo. Então eu me via muito nesse espaço, às vezes, de eu posso sorrir, eu posso chorar, eu posso me relacionar de uma forma tranquila, sabe? E eu fui percebendo que a biodança foi meu espaço de equilíbrio, né? De percepção, de reflexão também, tanto de mim quanto dos outros no momento de fala, no momento de vivência, né? E compartilhar isso, estar nesse grupo e compartilhar nesses grupos, né? Porque os grupos eles foram se transformando, foram vários grupos que participei. E aí eu fui me percebendo nos meus momentos de vida. Como eu falei, eu comecei a biodança 7 anos atrás e morava perto da biodança. E aí, conforme eu fui mudando de situação, né? Mudei de cidade. E na cidade onde eu fui morar, não tinha nenhuma referência. Opa. Nenhuma referência de vivência, de afetiva, de relacionamento. Então, quando eu mudei, eu saí da Asa Norte, fui para Águas Claras, eu não tinha ninguém que eu conhecesse para eu interagir. Então, eu utilizei mais da biodança como meu apoio afetivo também. Como um espaço onde eu poderia interagir um pouco mais, onde eu esperava por aquele momento, onde eu me abria um pouco mais, né? Eu me recordo que você e Sheilinha falam bastante, que eu era bem quietinha, bem quietinha, não falava nada, e depois fui me desenvolvendo também na fala, no corpo. E isso é legal, sabe? Porque eu percebo que eu fui me transformando e a biodança foi um processo de transformação para mim, né? E é uma coisa que eu falo hoje em dia. Se hoje em dia eu consigo sorrir, se eu consigo me comunicar, se eu consigo me expressar, se eu consigo hoje em dia colocar um pouco de limite, é por conta da biodança, né? A biodança me permitiu ter vivências onde eu tivesse contato com essas coisas e pudesse entender elas não de uma forma negativa. Quando digo negativa, não é totalmente positiva, né? Mas sobre a experiência mesmo, né? De colocar limite. Uma das vivências que me incomodou por muito tempo. Mas, tipo, entrar em processos onde incomoda, mas como é que eu posso lidar? É legal, mas como é que eu posso lidar? Porque a gente também se interage com as coisas de várias formas, né? E como eu falei, é um processo, uma transformação. E esse processo que eu tenho na biodança, eu vejo que ele começou há 7 anos, mas ele não para. Então, cada dia que passa eu aprendo um pouco mais, se é com a fala, se é com o gesto, com alguma vivência específica.
E perceber isso me faz ser feliz, assim, sabe? Que é o espaço onde me falta uma semana. Eu faltei uma semana na biodança e isso me faz perceber, tipo, cara, eu não tô tão legal quanto na semana passada, sabe? Bom, muito bom, É muito bom, isso. Pablo. Deixa eu te perguntar, assim, agora vamos ver, benefícios concretos. Aí, então, primeiros benefícios, Estela Joubert, diga, primeiros benefícios concretos. Muita gente fala aqui, recuperei o sono, não conseguia dormir, só conseguia dormir com comprimido, depois da biodança, e aí? E você? Os primeiros benefícios, eu acho que foi o processo de me expor, assim, né? Tipo, porque assim, eu entrei na biodança relativamente nova, então quando você é novo, você não tem muita questão, não, né? Tipo, meu sono tá bom, continua bom, tá legal. Mas eu acho que esse espaço de desmanchar um pouco da couraça, assim, de ficar com vergonha, de ficar meio que, ai, não sei se eu falo, se eu não falo, sabe? Eu acho que esse espaço de me colocar, de me apresentar, eu tô feliz, tá tudo bem, tá feliz. Eu tô triste, sabe? E perceber que é um local que me acolheu muito, sabe? E isso para mim foi importante. Perceber que, eu posso chegar um dia cansada e tá tudo bem, não é o fim do mundo, porque a gente só transpira alegria e purpurina de unicórnios, sabe? Um dia você vai estar cansado e vai tá tudo bem, sabe? Não é o fim do mundo. Por conta de um dia você vai estar pé da vida e vai estar tudo bem. E às vezes vem um espaço de, eu tô mal hoje, será que eu vou, será que eu não vou? E logo que eu comecei a ir mais frequente, e aí eu mudei, né, da Asa Norte para Águas Claras, que eu comecei a ter mais frequência na biodança, porque eu também era meio ausente. Eu comecei a perceber essas conexões, né? Eu pude chegar um pouco mais cedo, trocar ideia com as pessoas, pude me conectar de ir tomar um café, trocar uma ideia, fazer amizades. Isso para mim foi muito importante, sabe? Esse processo de poder trocar com as pessoas, de poder ser escutada, poder escutar as pessoas e sentir essa confiança. Que eu acho que quando você faz uma vivência sozinho, a dois, com um grupo, permite com que você se integre também com quem você é, nas coisas boas e nas coisas ruins. Então, eu pude perceber, tipo, cara, isso aqui é importante para mim, sabe? Eu consigo me abrir aqui, eu consigo falar aqui, eu consigo sentir aqui. E levar isso para fora também, sabe? Levar isso para as minhas relações. Eu acho que esse foi o maior benefício que eu tive da biodança. De poder levar um pouco da biodança para minha vida. E reconhecer isso foi bem massa, sabe? Reconhecer, tipo, cara, é a biodança que alinha os trilhos, sabe? E tornar isso uma prioridade. E, e reconhecer e tornar a prioridade permite com que eu lide com as coisas melhor, sabe? Eu acho que foi esse ponto mágico da biodança, o benefício. Muito, muito bom. Muito bom, claro. A biodança é um espaço grupal. Não existe, eu sempre falo, não existe biodança assim individual. Vou fazer umas aulas particulares de biodança, não existe isso. Então é um acolhimento grupal e uma das bases da biodança, assim, a coluna vertebral da biodança é uma das 5 linhas de vivência que a gente tem na biodança, que é a linha da afetividade. Então, o acolhimento afetivo é a principal bissetriz da biodança. Então, quando a gente chega, é uma das primeiras coisas que a gente, em geral, destaca. Nós passamos, ao longo desses 7 anos, como você falou, você está praticamente desde que a gente voltou a facilitar a biodança, você está juntinho com a gente, juntinho da gente. Então, nós passamos também um momento que foi um momento da pandemia, um momento assim, álgido, um momento complicado para todos nós.
E nós, com Sheila, decidimos, vamos continuar. Vamos continuar. Ficamos só uma semana parados, perdidos, como como toda a população do planeta estava. O que vai acontecer? Será que isso vai durar muito? Todo mundo pensava assim, vai durar pouco. Deve ser um mês, 2 meses no máximo. Acho que menos, né? Deve ser menos. Surpreendeu, né? Não muito positivo. E a gente olhou um para o outro, ele olhou para mim, eu olhei para a Sheila. Sim, saudade da Sheila hoje. Aí ele me olhou e falou, não podemos abandonar o grupo. Porque nós já tínhamos um grupo muito, muito amoroso, muito, muito afetivo. E falamos assim, não podemos abandonar o grupo, não podemos deixar o grupo na mão. Logo nesse momento, aí a gente decidiu começar com esse encontro. Fizemos um encontro de conversa. E já no segundo, já começamos a colocar nossas músicas, começamos a colocar movimento e já estamos facilitando. Naturalmente, já estamos facilitando. Como foi para você, Estela? Como foi essa época que foram 2 aninhos de biodança virtual e você participou rigorosamente? Como foi para você? Estava morando sozinha na época, como foi? Conta um pouquinho. Sim, na época eu estava morando sozinha e com a minha gata. E eu passava muito tempo fora de casa, muito tempo na rua. E aí foi um processo, assim, né? Ficar na minha companhia, ficar na companhia da minha gata. Ela estranhou, ela ficava, tipo, super estressada. Como é que você está aqui dentro da minha casa? Tudo bom, querida? E aí, tive um alinhamento de relacionamento com ela. E não só com ela, né? Tinha um vizinho, o Ricardo, um querido, que também a gente conseguia conversar, se encontrar e tudo mais. E aí, o pouco de relacionamento que eu tinha, eu consegui lidar bem com a biodança virtual. E o meu relacionamento comigo mesma, né? Então, eu entrei em alguns processos, como, por exemplo, eu trabalho com saúde, eu posso ajudar as pessoas, eu tenho ferramentas muito boas para isso, mas eu não posso sair de casa. E as ferramentas que eu utilizo são eu, sabe? Não tem como fazer acupuntura online. Então, rolou um bug interno com relação a quem eu sou, o que eu faço, qual a minha função. E a biodança me trazia muito para esse espaço da conversa, do se abrir, que eu via que era uma necessidade minha, mas não só minha, mas de todos os que estavam ali na biodança virtual. Tinha esse espaço de colocar algumas coisas para fora. E teve um período que, não é biodança, isso aqui não funciona como biodança, mas tinha os seus efeitos, né? Então, se eu ficava muito estressada durante o dia, porque eu não tinha nada para fazer efetivamente, o final do dia com a biodança virtual era tipo, eu tô esperando a biodança, sabe? Porque é isso, eu ficava numa expectativa, nossa, eu vou pra biodança. Mas também tinha os desafios de distração, era muito mais fácil distrair, né? Magda passando assim no meio. No virtual tinha essa dificuldade, às vezes, da distração, às vezes da conexão, mas tinha uma expectativa de encontrar, sabe? Ver as pessoas, olhar para o rostinho delas e perceber, nossa, que feliz que eu tô de fulano tá aqui, né? Eu lembro dessa sensação bem clara, por exemplo, quando o Bruno uma vez entrou na vivência, na sessão, acho que ele participou de 2 ou 3 sessões, ou uma, e eu fiquei tão feliz, sabe, de encontrar ele ali, assim, virtualmente. E aí eu me percebia me conectando com ele, apesar de todas as telas, eu me conectava muito com ele. Eu tava meio que, estou dançando com você, sabe? E essa conexão distante, sem contato, também trazia aquele calorzinho no coração do tipo, eu tenho pessoas que eu posso ainda me conectar, tá tudo bem, sabe? Tipo, você não tá trabalhando, mas não é o fim do mundo. Porque entra nesse processo, você passa muito tempo sozinho ali,
rola um estresse com relação a si, pelo menos comigo rolou, um estresse com relação ao trabalho, com relação à função, com relação a sair, resolver coisas, viver lá fora, porque eu sou uma pessoa, eu já percebi isso, eu sou uma pessoa que necessita ir lá fora, pegar um solzinho, necessita sair e ver gente. Então, seria uma pessoa intitulada extrovertida. E aí, foi um processo difícil. E eu digo que quem me salvou, quem segurou minha mão aí, foi a biodança e minha terapeuta. Sabe? Tipo, que eu pude conversar, que eu pude me conectar, que eu pude falar das minhas questões, de convivência com a minha gata, que teoricamente não é nada, mas para mim era de certa forma estressante. Né? A convivência às vezes com o meu vizinho, então tinha esse espaço que era o que eu conseguia ter na época, né? Tá. Muito, muito bom. Vamos receber pessoas? Vamos. Nossa roda virtual. Falamos da biodança virtual, da biodança durante a pandemia. Chegou todo um grupo aqui. Todo um grupo está aqui. Seja bem-vindo. Ricardo Claus está aqui. Regina também. Rita, querida. A Sheila está mais pertinho de você. Rita está entrando de Salvador. A Sheila está em Salvador agora. Está com o painho e mainha. Foi para visitar os pais. Hoje estamos aqui, Bio 1, Bio 2, né? Estamos com a Estelita. E a Claudinha também entrou, direto de BH, e colocou aqui, passando para dar um beijo na nossa Estelita, nossa estrelinha, brilhante. A gente chama ela de estrela, claro, é nossa estrela. Bruno Amorim, grande Bruno. A Elida também de BH. Nossa, maravilhoso. Estamos todos, a biodança virtual tem peso aqui. Nosso grupo de biodança pandêmico virtual, maravilhoso. Parabéns, querido amigo Esteban. E a querida amiga Estela. Oi, Estela. Que bom podermos estar juntos aqui nessa roda virtual. Vamos convidar? Vamos convidar. Então, vamos convidar. Vamos ver. Convidamos para fazer uma aula experimental de biodança para quem queira conhecer. Nossa, ficou o bichinho da biodança. Como será isso de biodança? Tem gente aqui que não conhece a biodança. Vamos dançar. Nós temos a primeira sessão, a primeira aula experimental gratuita. Nós estamos aqui na Asa Norte, Bio 2, Biodança Bio 2, aqui na Asa Norte de Brasília, no plano piloto. Sempre terças e quartas-feiras, a partir das 20 horas, na 712 e 912 Norte, na Escola Mafagafo, uma escola de primeira infância. E pelas noites nós temos biodança. Então, estamos aqui com nossa amiga querida Estela, que participa dos grupos desde os primórdios de nossos grupos. Quando era ninha ainda, uma menina pequena. Então, conta pra gente, Estelita, nós queremos saber, conta pra gente como a biodança te ajuda no dia a dia, bem especificamente. Você falou um pouquinho, começou a falar das relações, dos vínculos afetivos, de como é para você, até que ponto e de que maneira ou maneiras a biodança te ajuda no dia a dia, no teu trabalho, no contato com as pessoas. Você falou que é massagista, que é acupunturista, no contato com teus pacientes. Como a biodança tem agido aí nesses aspectos da tua vida? Bom, para além do movimento, que eu vejo que é uma necessidade minha, de movimentar o corpo, de dançar, de ter um processo, talvez por ser tanto tempo, ter um processo de movimento interno e externo. Me ajuda dessa forma, me ajuda nas interrelações, da forma que for. Me ajuda muito na escuta também, né? Através do outro me traz um pouco de percepção de mim. Então, vamos dizer assim, na roda de fala, a gente tem um processo de fala e tem um processo de escuta. Então, eu tenho aprendido muito a perceber um pouco de mim no outro. Às vezes, na fala de alguém que traz uma conclusão do tipo, cara, eu percebi que eu preciso disso. Eu me identifico, às vezes, com isso. Eu sinto
assim, e aí eu me identifico um pouco com isso também. E aí eu começo a lidar com isso durante o meu dia a dia como, nossa, faz sentido aquilo que fulano falou. Acho que faz sentido para mim também, assim, né? Da minha vivência, das minhas escolhas. Então, durante a semana eu começo a falar um pouco mais sobre isso, eu começo a pensar um pouco mais sobre isso, ou atuar em cima disso, né? Do tipo, eu gosto que falem as coisas. Eu gosto que se comuniquem. Eu começo a atuar um pouco mais nisso nas minhas relações. Então, eu acho que eu tenho que falar mais sobre o que eu penso, o que eu sinto. Então, eu vou começar a exercitar um pouco disso durante a minha semana com as minhas relações. Eu percebo que a biodança também me traz essa clareza, muitas vezes durante as vivências e depois também. Clareza do movimento, tipo, eu tô meio ruim, né? Tô meio travado, tô meio incômodo. Ou então, nossa, que delícia esse movimento. E aí, durante a semana, às vezes, eu me vejo dançando. Me vejo me movimentando e fazendo aquilo que eu achei gostoso, sabe? E me traz bastante isso. Sobre as regulações, né? Do tipo, o sono. Nunca tive problema de sono, na real, assim. 7 anos de biodança. Nunca tive uma noite de insônia, morri por conta. Não, durmo bem. Agora fazendo o curso de formação da escola de biodança, eu percebo também nas falas, também o que cada facilitador, cada professor traz, um cuidado assim, sabe? Cuida um pouquinho mais da sua saúde, cuida um pouquinho mais do seu olhar, da sua escuta, sabe? Observa a si, observa o outro. E aí o legal porque são fases, né? Eu tive uma fase bem participante da galera do grupo mesmo, e aí entrei um pouco como estagiária de vocês. E aí tô começando a escola de formação, sabe? E ver o que acontece antes, o durante, o depois, ajuda bastante, até a percepção de como que se consolida tudo aquilo que acontece, porque eu acho que a biodança é um pouco uma magia que ocorre, né? Muita gente fala isso, é uma magia, um encanto, uma coisa que acontece aqui. E isso tem uma construção, né? Isso tem um processo. E acompanhar esse processo é muito enriquecedor também. É muito gostoso perceber que, tipo, cara, tem uma formação. Agora que eu tô na formação, tem uma formação, tem um caminho, tem um modelo teórico, né? E aí ter essas percepções diferentes, em estados e momentos diferentes, me faz, tipo, aumentar um pouco, ampliar um pouco mais a minha percepção no meu dia a dia, na minha fala, na minha escuta, nos meus atendimentos, nas minhas relações, né? E é isso. Muito, muito interessante. Eu ia falar assim, um passarinho me contou que você está fazendo formação, mas agora você já contou, né? Já revelou. E aí, sobre isso que vamos falar agora. Eu vou perguntar sobre isso aí. A live vai ficar gravada, todas as nossas lives e muito conteúdo interessante está no nosso canal do YouTube. Assine o canal do YouTube, vá por mim, tem conteúdo muito interessante. Entre no nosso canal. Aqui no topo da bios, da nossa página, do nosso perfil do Instagram, vocês vão ver um Linktree. Aí vocês entram e clicam no YouTube e vão diretamente para nosso canal do YouTube. Assinem o canal, ativem o sininho para receber as notificações, deem like se vocês gostaram. E aí sempre ficam todas as nossas inserções, todas as nossas postagens, todas as nossas lives ficam gravadas e no dia seguinte são postadas em nossas redes sociais. Tanto Instagram quanto Facebook e principalmente YouTube. No YouTube, a gente está muito ativo no YouTube com muitas postagens.
e muitos conteúdos interessantes. Então, participem. É para vocês. Nós fazemos todo esse esforço para vocês. Sim? Então, Estela, querida, Estelita Juven, eu queria te fazer uma pergunta justamente disso que nós estamos falando, que é a escola de formação. A biodança, você falou mágica, eu não concordo muito com isso, sabe? Eu não acho que é muito mágica. É bem biológico, é bem concreto. E a biodança tem uma... mágica no encantamento, mágica na maravilha, no nosso coração. Mas a biodança tem uma base de sustentação, um arcabouço teórico muito, muito consistente. Então, a gente pede, entre nos perfis de biodança, entre em nosso canal do YouTube, e vocês vão ver que tem muitas lives e muitos vídeos que a gente postou falando da parte teórica da biodança, da parte de como a biodança é uma ciência, gente, é uma ciência. Recebemos pessoas, a Cresce chegou, a Soninha, querida, de BH, Franchi Mariana também está aqui, seja bem-vinda, Bruno, Rita, sejam todos e todas muito bem-vindos. Sim? Então, por que a decisão de fazer a formação de biodança? A formação é uma escola, tem em toda a cidade, praticamente toda a cidade do Brasil, tem uma ou duas escolas, e isso é um curso consistente, aproximadamente 3 anos, sim, uma vez por mês a gente se reúne, inclusive nesse final de semana temos maratona de escola aqui, uma das escolas aqui, e a Estelita vai participar, como está participando da formação, sim, da nova turma de formação. Por que essa decisão, Estela? Por que essa decisão de fazer formação? Diga. Assim, eu acho que eu nunca tinha pensado em ser uma facilitadora. E aí uma vez a Sheilinha perguntou assim, Estela, você já pensou em ser facilitadora? Acho que seria legal, não sei. Reflete sobre isso, sabe? E eu pensei sobre facilitar, assim. Eu falei, cara, na época eu não sabia muito não, né? Hoje em dia, depois de já ter passado por 2 módulos, vou para o terceiro, eu tenho uma percepção mais consistente disso, né? Do concreto, do que é mais teórico, do que foi mais construído. Mas o meu porquê era, tipo, cara, eu quero passar para as outras pessoas aquilo que eu recebi, sabe? Quando eu falo magia, essa coisa, essa gostosura, é o espaço de percepção, é o espaço de entrega, é o espaço que é o que a biodança proporciona, sabe? E claro, tudo bem baseado. Mas às vezes quando você chega ali na vivência, que é muito que você mesmo fala, Esteban. Você fala, todo mundo chega aqui, é um bando de marmanjos fazendo rodinha, dançando a 2, sabe? E aí, quando você ressignifica isso e deixa de passar da linha do estranhamento, porque a gente tem a linha do estranhamento, pensa, nossa, vai ficar aqui fazendo roda, que não sei o que é a linha do julgamento. Depois que você se entrega e fala, cara, teve aquela vivência lá do pêndulo, do colo, da espera no trem, que me tocou, sabe? A vivência A2, que o outro estava tão feliz, ou então a vivência A3, A4, o trenzinho, sabe? Trazer as coisas, os elementos, e como isso te afeta e te transforma, isso eu acho incrível. Eu acho que o porquê, assim, né? Eu me sinto bem com isso, eu me sinto transformada por isso, e acho que é uma coisa que eu propagaria? Que eu difundiria, que eu escolheria passar para as outras pessoas. Porque é uma coisa que me transformou, né? Poder ser a Estela que ri, que conversa, que coloca o seu limite. Não é uma coisa que eu aprendi também. Não é sobre o sim ou sobre o não. É sobre o que é sincero e verdadeiro. Sabe? Tipo, eu posso ser sincera e verdadeira quando eu estiver chateada. E posso ser sincera e verdadeira quando eu estiver feliz. E
isso para mim é importante. Eu acho que a biodança traz isso. Você pode ser sincero e verdadeiro com o que você tiver. Claro que a condução, né, a gente não leva para o lado negativo da coisa. Mas não é porque não leva para o lado negativo da coisa que não tem uma base, né? Temos uma ideia mais positiva, ou consideramos o melhor do ser humano. Mas não é porque leva isso que não tem uma base. Tem uma base, e aí, na formação, eu percebo isso, né? Que, tipo, cara, tem uma base que tem exercícios não, vivências, que permitem com que você viva aquilo, né? Que saia da teoria e vá para a prática, que é uma coisa que eu falei, assim, na formação, a última vez no último mês, que é, cara, parece que foi ontem, sabe? Tipo, encontrar vocês parece que foi ontem. Então, eu sempre saio da formação falando, até semana que vem, e é daqui a um mês, sabe? Porque é um processo que você entra, e aí, com isso, você vai criando laços mais profundos, né? Com a galera da formação, com os facilitadores, com os colegas do grupo regular. E, assim, né, das coisas que a biodança me trouxe, hoje em dia, se eu moro onde eu moro, é porque eu fiz um laço com uma amiga na biodança, sabe? E que hoje em dia é a Lu, acho que ela está nos assistindo. E para mim é muito especial isso. E é para você antecipar a próxima pergunta. A nossa próxima pergunta, digo nossa, porque claro que elaboramos um projeto, apesar de que ela não está aqui hoje, porque está viajando, não pode participar, mas deixou um milhão de abraços e beijos para todos e muita saudade. E eu estou com muita saudade dele. Mas estamos aqui, juntinhos, em nossa casa virtual. Mariana Matista, seja bem-vinda. Quiropratia parece que é Ferrari. Quiropratia é uma atividade, assim, um tipo de massagem, um tipo de terapia. Então, era justamente isso. Você fez amigo? Isso aqui, perguntar sobre que para Estelita? Pelo amor de Deus. Você fez amigo? Você criou vínculos afetivos que se estenderam para fora da biodança? Para fora do salão de biodança? Sim. Fiz amigos, fiz conexões profundas, né? Como falei, com relação à Lu, hoje em dia eu moro com ela, e se eu acho que é possível isso pelo processo de confiança que aconteceu, né? Na biodança, para fora da biodança. Fiz outras conexões e outras amizades. E levo essas pessoas para a vida, né? Como qualquer, assim, né? Como qualquer grupo, tem pessoas que você leva e se conecta. E eu percebo que as pessoas da biodança que eu me conecto, elas, independente de onde for, quando eu me conecto depois, parece que voltou um pouco lá pro processo, sabe? Então é a pessoa que vai se atualizando. Não é uma pessoa que vai te cobrar, vai te encher o saco porque você deixou de fazer tal coisa, porque você deixou de ser amigo dela, porque você sempre vai ser amigo dessa pessoa. E aí eu percebo isso, assim, as conexões que eu faço na biodança, elas são carregadas num bolsinho no coração, assim, com muito chamego, com muito cuidado. E aí agora eu vou pensando nas pessoas, né? E isso me deixa feliz, assim. Muitas das pessoas que estão aqui são conquistas, são afetos, são conexões da biodança, né? Klaus, Claudinha, Bruno, Mariana, a Lu mesmo, Élida, sabe? Uma galera, assim. E gente que é daqui de Brasília, né? Considerar que na biodança virtual a gente também teve muita interação com outras pessoas de outros estados. E não é porque é do outro estado que eu gosto menos, não. Eu gosto muito também. Então tem esse afeto, essa conexão que eu acho que é o espaço que a biodança promove, assim. Esse bolsinho no coração importante
que a biodança promove essa conexão, que você fala, uau. Eu, por exemplo, nunca abracei a Claudinha e a considero pacas, né? O Klaus conheci uma semana na minha primeira formação, no primeiro módulo, conheci o Klaus pessoalmente. Foi assim, de um chamego, sabe? E, isso é legal, sabe? Você vai encontrar as pessoas e vai ser super legal. O Fabrício falou que tá rolando um eco aqui. Porque tem eco. É porque eu estava com o microfone aberto. Esqueci. Tenho que fechar quando você está falando. Tudo bem. Aí, mas eu não aguento, porque nós somos os dois, Estelita, somos caladinhos demais. Então, coisa pouca que a gente fala. Eu falo, eu quero falar também. Então, vamos. Sim, a biodança propõe uma forma de relacionamento afetivo, mas abaixando a guarda, se entregando muito mais, confiando. O que fazemos na biodança o tempo inteirinho é confiar, e confiar cada vez mais. A minha amiga Ero falou para que ia passar no grupo, passa nos nossos grupos para conhecer a biodança, Edu. Leida, querida, tanto tempo que a gente não se encontrava, e agora nos encontramos aqui em plena live da Estelita. Então, sim, com certeza a biodança propõe isso, é uma das propostas centrais da biodança. Por quê? Porque a biodança propõe um resgate da inocência, um resgate da criança divina que habita em nós, que muitas vezes está muito reprimida, está lá no fundinho, não está querendo se manifestar, está querendo voltar a confiar. Muitas vezes, ao longo da vida, a gente vai se queimando, vai tendo relacionamentos afetivos, pode ser a dois, pode ser de casal, pode ser matrimônio, pode ser namoro, pode ser amizade, e está tendo, muitas vezes tem decepções. E aí para de confiar. O ser humano precisa muito disso. É por isso que a biodança, uma maravilhosa criação do Rolando Toro, do nosso querido Rolando Toro, um chileno que começou a delinear o sistema biodança, ele que foi o criador na década dos 60. 67 começou a delinear um sistema biodança. E ele bebeu de muitas fontes diferentes e foi fazendo uma disciplina integrativa, sim, que é essa maravilha que nos legou, que é a biodança, né? E a biodança promove esse tipo de encontros. Meus filhos fazem biodança desde que nasceram. Eu tenho 30 anos, mais de 30 anos que faço biodança. A Shelly está hoje aqui, está no meu coração, está no nosso coração, porque está viajando. Nos conhecemos na biodança, nós nos conhecemos dançando em um grupo de biodança. Então, criamos relacionamentos que são para a vida inteira. Por quê? Simplesmente porque a gente está desarmado. Na biodança a gente vai com o coração na frente. E aí as coisas acontecem de uma maneira que parece mágica. Como a Estelita falou, realmente parece mágica. E deveria ser o dia a dia da gente. Não tem mágica nenhuma. É o relacionamento humano, é o relacionamento amoroso que nós precisamos e merecemos para ter uma vida plena. A biodança nos dá essa possibilidade, esse caminho. É uma possibilidade, é um caminho, tem outros tão bons quanto. Mas aqui a biodança, que nossa praia, é maravilhoso. Então, Herô, venha para conhecer a biodança, nosso grupo, venha dançar com a gente, e você vai adorar. Todo mundo gosta, a biodança todo mundo gosta. Tem pessoas que não tem tempo, a Tere chegou, a Tere querida. Nossa, você está poderosa, né? Teresa nunca entrou numa live minha, porque a minha cara é muito feia, mas a Estelita é maravilhosa, convoca multidões. Pois é, então, Estelita, agora você já conhece várias e vários grupos de biodança. Antigamente eu conhecia só um, agora está na escola de formação para conhecer milhões de facilitadores. Já conheceu a avó? O Vitor ainda conheceu a Tere também, a Teresa, já dançou com a Teresa. E por que Bio 2? Você já se perguntou? Com certeza vai se perguntar muitas vezes. Vamos tentar falar por que Bio 2? Por que você dança nos grupos regulares de Sheila e Esteban? Por que será? O que você destacaria? Qual é o diferencial? Por quê?
Bom, a minha maior experiência foi com o Bio2, né? Esses 7 anos eu vim estando com a facilitação de vocês dois, principalmente. É, Durante meu processo de vivência, e somente vivência, né, sem ser na formação, eu tive mais vivências com vocês, né? De maratonas, de grupos regulares mesmo de vocês. O que que eu acho interessante em vocês, na facilitação de vocês, e de certa forma, assim, por mais que eu compare, eu não vou conseguir comparar, porque no grupo de formação são 2 dias, né, de facilitação. Ainda não fiz maratona, ou, assim, eu digo maratona de uma forma diferente da formação, né? Tem uma maratona, por exemplo, o Carlos Garcia vai trazer uma temática X. Ele é diferente o jeito que ele vai lidar com essa maratona do que uma maratona de formação, né? Que na maratona de formação tem um conteúdo teórico, tem a vivência também. Então, são experiências diferentes. Eu diria que um diferencial que eu percebo, porque me faz bem, eu acho que é o espaço da intimidade verbal. É um espaço que me cativa e me transforma e me provoca. É um espaço onde eu posso escutar, onde eu posso falar, e nisso me sinto mais incluída, né? Consigo me integrar comigo mesma nas minhas vivências, que às vezes esqueço, e aí o comentário do meu colega me traz isso de novo. Às vezes a minha vivência provoca isso, né? Então a intimidade verbal é bem interessante. Acho que as vivências é interessante isso, porque das vivências que tive recentes com relação à formação, né, dá para perceber a curva, qual é o nome? A curva que é conduzida às vivências. Curva metodológica, essa é ativação, Isso. desativação. E aí dá para perceber de cada facilitador essa curva, né? Tem facilitador que já começa super começa uma vivência mais animada e logo depois já passa para um colo. Eu achei isso incrível, assim, né? Ver as diferenças também. Mas eu percebo que essa curva, ela mais lenta, ela conduz muitas vezes de uma forma mais segura as pessoas, né? E eu acho que é esse o espaço que as pessoas buscam, né? Porque eu acho que a vida já é muito de subir, descer e correr e daqui a pouco para porque a pandemia tá rolando, sabe? E aí essa curva ser conduzida de uma forma progressiva permite com que seja mais a sensação de segurança. Claro que cada facilitador vai ter a sua linha de... A gente já conversou sobre isso, né? A sua linha de condução da sua facilitação. E aí, claro, né? Dentro da linha de condução vai ter a forma como vai trazer o exercício. O exercício não, a vivência. E aí ver, por exemplo, estar na escola de formação e ver essas diferenças é interessante porque são outras referências, mas eu gosto do jeito que vocês levam as coisas. Então, é porque eu gosto do jeito que vocês levam as coisas. Tanto na forma da intimidade verbal, quanto da vivência mesmo. Por isso. Gostei, bem sincera, bem direta, é isso. Sim, eu, por exemplo, a minha facilitadora entrou aqui, eu estou meio nervoso agora, a minha facilitadora. E se ela morasse aqui em Brasília, ai, que maravilha, eu faria com ela, sem dúvida. Dançaria semanalmente com a senhora Teresa Daldão, que está aí, querida Tere. Sim, claro, sem dúvida, porque tem uma identificação. Se tem, e deve ter, algum psicólogo por aqui. Júlio César entrou aí, está aí. Então, seja bem-vindo. Boa noite, Júlio César.
O que acontece é uma identificação muito forte. Se tem algum psicólogo ou psicóloga, deve lembrar da transferência, a contra-transferência. Basicamente é amor, é a relação afetiva que a gente cria, mesmo que seja assim, diferente, mas é uma relação amorosa. E se não existir, não tem jeito. Não, não campa, não rola. Não rola. Se não tem química, não rola. Então, muitas vezes é difícil de explicar. E às vezes tem algumas coisas concretas, como você falou, da verbalização, a gente abre um espaço muito maior. Nas lives com as pessoas que participam do nosso grupo, é recorrente isso que eles falam, que vocês todos falam, né? E todos e todas e todos falam da questão da verbalização. Nós trabalhamos muito essa questão porque é uma questão que consolida a evolução no processo evolutivo de cada pessoa. Vai consolidar, porque a gente integra o cognitivo. A proposta da biodança é justamente essa. Uma das propostas centrais também da biodança é integrar o cognitivo, o pensar, o sentir, o afetivo, sim, o sensitivo e o sensorial e o sentimental, e o corpo, né, o movimento. Então, quando não ocorrem essas três integrações dos três centros que o ser humano que nós temos, fica meio capenga, sabe? Então, nós tentamos fazer uma direitinho, assim, integrado. Então, é muito bom receber esses feedbacks para nós. Quem quiser conhecer a biodança, vamos de novo, merchandising. Quem quiser conhecer a biodança, toda essa semana nós temos 2 grupos regulares. Estamos aqui em Brasília, lá no Piloto de Brasília, Asa Norte, 712, 912 Norte, na Escola de Primeira Infância, Mafagafo, a partir das 20 horas, terça e quarta-feira. E aí a gente sempre se encontra para dançar a vida. A primeira sessão, a primeira aula ou sessão, é experimental, gratuita, então todo mundo pode chegar, chega junto, vamos dançar, você vai adorar, é muito bom, é muito, muito bom. Eu comecei a dançar uma vez, há um tempinho atrás, mais de 30 anos, e nunca mais parei, porque realmente a biodança muda a vida da gente, é uma maravilha. Quando a gente tem paciência, fica durante o tempo, claro, é um processo, não é indo só uma vez que você vai ficar para sempre. Mas, assim, com a progressividade, pode mudar a vida da pessoa. É uma proposta para ter uma vida mais plena, colocar mais vida dentro da vida. Então, se aproximem, cheguem juntos, entrem aí no seu perfil do Instagram, em nosso canal de YouTube, assinem o canal, tem conteúdo muito interessante. Essa live, quem não consegue assistir todo, porque teve que sair antes, porque chegou depois, a Tere falou, quase perdi. Então, e o início, como foi o início? Amanhã ela está postada no nosso canal do YouTube, em nosso Facebook e em nosso Instagram. Sim? Sempre estão postadas todas as nossas inserções, nossas divulgações e nossas postagens. Estelita, estamos nos aproximando do final. Tem mais alguma coisa que você queria colocar? Sim? Agradecer. Muita gente querida que entrou aqui. O que você queria? Diga, o que você quer agora? Eu agradeço, assim, pela oportunidade de falar um tanto sobre a biodança e minha vivência nela. E aí, eu percebo que para mim, teve uma desenvoltura aí nesses 7 anos. Claro, né, que eu vou chegar de um jeito e vou sair de outro. Porque como você trouxe mesmo, é um processo. E como eu falei também, a biodança para mim é minha casa, é meu lar, meu canto, por poder ser quem eu sou, da forma que eu sou, né, do sentimento que eu tiver no dia. Se eu tiver mais chateada, Estela biodanceira chateada. E isso vai se transformando na vivência, sabe? Vai surgindo outras coisas aí e outras percepções. Então, tem uma transformação antes, durante e depois da vivência.
E para mim isso me configura um tanto quanto como meu espaço, meu canto, sabe? E eu percebo que nesse campo eu vou me desenvolvendo aos pouquinhos. Estava me desenvolvendo como integrante, e aí depois fui me desenvolvendo um pouco como estagiária. Me desenvolvendo agora como aluna, sabe? Aprendendo um pouco mais sobre a parte teórica e também a prática, né? Observar, escutar, não só os professores, mas os alunos também, e ter essas vivências em conjunto, que é uma coisa que me veio no último módulo de formação, que eu falei, a gente cria mesmo um companheiro, era uma outra palavra, que eu não vou lembrar agora. Companheirismo celular. As células no companheirismo ali. E aí eu sinto que é isso, sabe? A vivência do grupo regular, eu sinto um companheirismo, seja na alegria, na dor, na tristeza, no que for. E não só, tipo, dos meus colegas, amigos de biodança, mas dos facilitadores também, sabe? Eu me sinto muito segura pelo cuidado que vocês têm comigo, e eu percebo que também tem com os outros integrantes, né? Às vezes é uma vivência mais forte, vocês estão ali juntos, depois conversa, sabe? E isso é muito importante. Ainda mais, né, o mundo, a gente sempre fala mal do mundo, assim, o mundo te engole, ele acaba com você, sua alegria e tudo mais. Então, ter essa segurança permite com que eu vá para o mundo muito mais leve, muito mais tranquilo, assim. E não é porque o mundo mudou, não é porque o mundo está menos violento, o mundo está menos isso, menos aquilo, é porque eu estou diferente. E eu acho que essa diferença, essa mudança é feita pela biodança também, sabe? É pelos grupos regulares, é pelas amizades, pela segurança que eu sinto, pelo cuidado que eu sinto, o respeito que eu sinto, a comunicação clara que eu sinto. Isso faz com que eu seja mais respeitosa, mais cuidadosa, mais amorosa, com as pessoas de outros grupos, de outras relações. E eu sempre falo isso. Se hoje em dia eu tô bem, né? Se hoje em dia eu me sinto bem e sou a Estela que eu sou em todos os grupos, né? Eu participo de 399 grupos artísticos aí, fanfarrísticos, de carnaval. Então rolam, né? É muita interação. Então, se eu sou a Estela que todo mundo conhece e bate aí pra todo mundo, é porque, cara, eu faço biodança, sabe? Se eu consigo lidar com uma interação gigantesca, se eu consigo, né, lidar com uma comunicação relativamente boa, porque nem sempre rola isso, mas se eu consigo fazer com que a minha vida, a roda da minha vida gire, é por conta da biodança, porque ela me traz o feedback, porque ela me traz a reflexão, porque ela me traz a percepção de coisas boas e coisas não tão boas, assim, sabe? E lidar do tipo, cara, vamos trabalhar, tá tudo certo, não é o fim do mundo, sabe? Respira, bora lá. E perceber isso é legal pra mim. Pra mim é muito importante, né? Não é mais do que legal, é maravilhoso, assim. E dito tudo isso através de oportunidades, sabe? A oportunidade de poder um dia ter ido na vou falar aula, né? Mas o primeira vivência de vocês. Claro que acho que algumas pessoas falam um pouco disso, de eu fui para biodança, não sabia como é que funcionava, se isso ia ser profundo, se não ia, se ia mexer com mais coisas do que eu devia mexer. Eu acho que eu também tive esse período, mas depois de reconhecer que, tipo, cara, é uma base legal para mim, é onde eu me sinto confortável, porque não nutrir, sabe? Às vezes lidar assim com a biodança, lidar assim com as pessoas da biodança e lidar assim com a vida lá fora, com as pessoas fora do contexto biodança, sabe? Você vai poder abraçar abertamente as pessoas que não são da biodança e aí você ficar reconhecido como, nossa, como que abraço gostoso. Nossa, que bom conversar com você, sabe? Que bom ter a sua escuta. Como já ouvi falar, Estela, você escuta bem. E eu escuto bem? Gente, eu falo pra caramba, sabe? E às vezes a fala mesmo, pô, você fala umas coisas tão legais, sabe?
E eu não diria que é uma coisa do tipo, ah, só a Estela surgiu isso, sabe? Eu acho que vem muito da Estela na biodança. Vem do grupo regular, vem dos facilitadores, sabe? Eu bebo da biodança, assim, me lambuzo, assim, ai, sabe? E utilizo na minha vida. E eu acho isso incrível. Que as relações melhoram, as comunicações melhoram. Tenho dificuldade com coisas da biodança e da vida? Tenho também, sabe? Por exemplo, o limite é uma coisa que eu tenho dificuldade. E a cada vez que eu faço o exercício do limite, a vivência do limite, e vou percebendo a minha mudança com relação à vida, né? Às vezes você tem que falar não, não pode, não dá, não consigo, sabe? Assim, não dá pra mim. E às vezes perceber isso, sabe? Quanto mais leve se torna, às vezes, falar não, falar sim também. Falar, eu quero isso, sabe? Eu quero ter esse prazer, eu quero ter essa alegria, eu quero ter essa vivência, eu quero ter essa companhia boa, sabe? E aí é isso, a biodança me mostra muitas coisas. É isso que eu queria falar da biodança. Bom, muito bom ouvir você falando. E também tem uma questão aí muito importante, que é a chegada de vocês. Quando eu digo vocês, digo assim, meus filhos, você, a Tere está aí, sabe bem do que eu vou falar agora, a Brena. Quando chega pessoas jovens na biodança, nossa, é uma maravilha. Porque é um entendimento de que a vida precisa se manifestar e precisa ser mais plena. Não precisamos e não podemos mais continuar durando. A vida é muito curta e a vida é maravilhosa. Então, a biodança é também uma celebração da vida, de uma vida que todos nós queremos e precisamos. Uma vida mais plena, uma vida mais viva, mais vital, mais cheia de vida, mais cheia de alegria, dessa maravilha que é estarmos vivos. Então, foi muito bom ouvir você, foi muito bom compartilhar esse momento com você, como sempre é, né, Estelita? Você ilumina a nossa vida, você é uma estrela luminosa e maravilhosa. E muito querida, muito, muito querida. Muito bom estar com vocês hoje à noite. A live vai ficar gravada. Rich Ellen Herói, que estava aqui. Jamila Janine, inteligência humana, precisamos muito de inteligência humana, muito de você. Então, inteligência humana é o Thiago, meu namorado. Diga, o que mais? O que aconteceu? Inteligência humana é o Thiago. Oh, Thiago! Grande Thiago! Seja bem-vindo. Então, vai ficar gravada no nosso canal do YouTube, em nossas redes todas. Também vai estar no Instagram e no Facebook, a partir da manhã. Então, entrem, deem like, comentem, acionem o sininho, se inscrevam no nosso canal do YouTube. Aí tem conteúdos muito interessantes e sempre estamos aqui. Segunda e sexta-feira, com certeza, a gente se encontra aqui para uma live entrevista, normalmente nas sextas-feiras, e tem sido ótimo. Hoje foi maravilhoso. Fiquei com muita saudade da Chelinha, que hoje não está aqui com a gente, mas foi bom. O Bio 1 também funciona, né? Com muito amor no coração. Bom final de semana para todos. Estelita. Bom final de semana. Adoramos você. Um cheiro. Eu concordo plenamente com o que a Tere falou aí. A Tere falou assim, Estelita, você é demais. É demais. Sempre mais. Então, bom final de semana. Agradeço. Bom final de semana. A gente se encontra na próxima live. Beijo no coração de todos vocês, de todos e cada um.